Bem, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos entrando aí na nossa live, ao mesmo tempo Deus vai te abençoando, dá um like aí, dá um joinha, siga o nosso canal. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja. Então entre aqui no link de descrição e ao mesmo tempo continue conectado conosco em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Franciele Ritchell, o Leozinho também que está lá em Palotina. Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a sétima causa de maldição na vida das pessoas. Nós estamos numa série de vídeos chamado Bênçãos e Maldições. Bênção e maldição. Que relação a bênção e a maldição tem com os verdadeiros cristãos, né? Como é que funciona essa questão da bênção e da maldição? Nós estamos baseados em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19, o texto sagrado diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Então, a vida e a morte são uma decisão. A bênção e a maldição também depende das nossas decisões, das escolhas que nós temos ao longo da nossa vida, que nós fazemos, né, ao longo da nossa vida. Temos que lembrar sempre que as nossas decisões hoje definem o nosso futuro amanhã. As nossas escolhas são sementes para o nosso futuro. Então nós vamos ver qual é a sétima causa de maldição, o que ela gera, o que ela causa na vida das pessoas. Olha o que diz o texto sagrado. A sétima causa são palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. Palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. Nós temos duas situações a serem consideradas aqui. A primeira delas é a palavra interditória, correspondida com desobediência. Vou repetir: palavra interditória correspondida com desobediência. Como é que funciona isso, pastor? Estas foram as palavras ditas interditoriamente por Josué após a destruição de Jericó. Você vai ver que naquele episódio de Josué, lá em Jericó, em Josué, capítulo 6, versículo 26, o texto sagrado diz: também nesse tempo, Josué os esconjurou, dizendo, né, amaldiçoou ali a terra de Jericó, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Está lá em Josué 6, 26. Ou seja, séculos depois, essa palavra não havia perdido o seu vigor. Ela foi liberada, ela ficou no mundo espiritual. E no tempo em que aconteceu esses fatos mencionados, o que aconteceu? Vamos ler o que diz séculos depois, em 1 Reis 16, 34. Olha o que diz o texto sagrado. Em seus dias, Hiel, o betelenita, edificou novamente Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Onde é que está isso? 1 Reis 16, 34. Então, nós vemos claramente aqui essa palavra interditória, uma palavra lançada, uma palavra ou praga proferida por pais e autoridades, mas no caso aqui, uma autoridade espiritual que foi Josué, e que se cumpriu séculos depois, conforme as palavras liberadas pelo próprio Josué. Segundo exemplo aqui, são as pragas ou palavras abusivas correspondidas com amargura. E aí, ontem nós falamos sobre isso, sobre o perigo da amargura e da falta de perdão. Ou seja, palavras abusivas correspondidas com amargura ou pragas que saem
muitas vezes da boca dos pais, ou então qualquer pessoa que tem algum nível de autoridade sobre outras pessoas. Olha só, aprenda isso, querido. Nenhum pai ou líder tem o direito de praguejar ou amaldiçoar seus filhos ou seus discípulos, pessoas que estejam debaixo da sua autoridade, seus trabalhadores, seus servos, seja quem for. Quando isso ocorre, a vítima desse tipo de abuso só precisa tomar muito cuidado para não se amargurar, né? Aquele que sofreu o agravo, aquele que sofreu a ofensa, aquele que sofreu a injustiça, não pode amargurar. Por quê? Porque a amargura produz desonra, o que ativa a perspectiva daquela profecia maligna, diabólica na vida da pessoa. Então, a chave é agir sempre com quebrantamento, com perdão, e até mesmo como Jesus estrategicamente nos ensinou, mantendo uma postura de oração por essa pessoa, um efeito contrário, de pagar o mal que me foi enviado com o bem do perdão, do quebrantamento e da misericórdia e compaixão. Isso funciona como uma espécie de escudo espiritual que evita com que a amargura produza suas raízes e dê causa, raiz, né, possibilidade para aquela maldição. Então, preste atenção nisso que nós estamos ensinando. Não havendo amargura, as profecias malignas são anuladas. E nesse caso, quem fica na situação de rebelião em relação a Deus é a pessoa que está abusando da sua posição de poder ou de autoridade, tá? Então, a segunda causa de maldição é justamente palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. A oitava causa de maldição, na nossa série Bênção e Maldição, é o julgo desigual. O que é o julgo desigual? A Bíblia diz lá em Malaquias 2, de 10 a 12, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Malaquias 2, de 10 a 12. O que é julgo desigual? Julgo desigual é uma aliança espiritual com demônios consolidada através de sociedades ou casamentos com pessoas ímpias, contrárias à nossa fé. Sempre digo que o problema de se casar com uma pessoa em julgo desigual, o problema é o sogro. Se você é filho de Deus, teu pai é Deus. Se o outro é um ímpio, quem é o pai do ímpio? O inimigo das nossas almas, Satanás. Se você é filho de Deus e a outra pessoa é a filha de um Deus estranho, esse será espiritualmente o seu sogro. E aqui nós temos um problema. Esse demônio agora é seu parente. Após o casamento, com que autoridade você irá recusar a visita do seu sogro no seu lar e na sua casa? Ao invés de trazer Deus para abençoar, você estará trazendo demônios para castigar o seu casamento e vai passar a comer o pão que o sogro, que é o diabo, o pai dos ímpios, o amassou. Essa foi a transgressão de Salomão. Aqui que Salomão tombou. Está lá em Neemias 13, de 23 a 27, como Malaquias também assevera, o Senhor extirpará as tendas de Jacó e o homem que fizer isso. A principal maldição que acompanha o julgo desigual é a apostasia, ou seja, se você se relacionar com uma aliança errada, o mais provável que pode acontecer, como aconteceu com Salomão, é você se desviar da fé, é você apostatar, abandonar a sua fé. A pessoa, ao se corromper nos seus valores, tentando conciliar luz com as trevas, justiça com a injustiça e Cristo com Baal, está impondo sobre si mesmo um julgo desigual de excomunhão do corpo de Cristo. Então é muito importante considerar estas 4 peneiras antes de casarmos com alguém. Ou seja, antes de nos casar com uma pessoa, é necessário avaliar se também estamos dispostos a nos casar com o Deus dessa pessoa, com os valores dessa pessoa, com a missão dessa pessoa e com a família dessa pessoa. Os 4 filtros que nós temos que nos perguntar quando vamos casar com alguém. Eu estou disposto a me casar com o Deus dessa pessoa, com os valores dessa pessoa, com a missão ou o propósito dessa pessoa
e com a família dessa pessoa, são coisas, as 4 coisas que nós temos que pensar. Casar com o Deus da pessoa, proteção espiritual, fala de uma proteção espiritual. Qual é o Deus dessa pessoa? É um Deus com D maiúsculo ou D minúsculo? Ou seja, espiritualmente você está se casando com ele, e ele será o seu novo parente, sogro, seja quem for, tá? Segundo, casar com os valores das pessoas gera proteção moral. Os valores regem o comportamento daquela pessoa. Na mesma proporção que os valores podem ser corrompidos, o relacionamento também pode sofrer agravos e coisas terríveis. Terceiro lugar, casar com a missão daquela pessoa traz proteção ministerial, vocacional. Isso traz segurança, sustento, afinidade, complementabilidade, ou seja, casar com uma pessoa que não tenha compatibilidade no chamado, na vocação sua, pode impor sobre a tua vida uma crise existencial no matrimônio, né? Por exemplo, uma pessoa tem um chamado para ser juiz de direito e a mulher para ser uma missionária na África. São incompatíveis, vai dar zica, porque você está casando com a missão daquela pessoa e a mulher tem que submeter o marido, e o marido tem um chamado na área do direito, não tem nada a ver com o chamado na África, não são incompatíveis quanto a propósito, quanto a missão. E por último, casar com a família da pessoa gera proteção geracional. Discernir então os padrões de relacionamento com aquela família que você vai se relacionar, quais são as heranças que ela tem. Nós e nossos filhos, de várias formas, seremos influenciados, sim, pelo histórico familiar do nosso cônjuge. E a gente precisa avaliar isso antes de nos envolvermos afetivamente com alguém. 4 filtros na escolha de alguém para se casar. Você vai casar com o Deus dessa pessoa, vai casar com os valores dessa pessoa, vai casar com a missão dessa pessoa e vai casar com a família dessa pessoa. O primeiro, o Deus da pessoa, vai trazer proteção espiritual, ou o contrário. Quando você casa com os valores da pessoa, você vai ter proteção moral, ou o contrário, corrupção moral. Terceiro, casar com a missão da pessoa vai trazer proteção ministerial, ou o contrário, incompatibilidade vocacional. E o quarto, casar com a família da pessoa vai gerar proteção geracional, ou o contrário, vai trazer heranças terríveis sobre a vida do casal e os seus filhos e descendentes. Então, temos que pensar nessa questão do jugo desigual. Quero terminar com a palavra que nós lemos, chave, Malaquias 2, de 10 a 12. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Então, a questão de jugo desigual é uma coisa muito séria para Deus, e nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós falamos 2 causas de maldição. Você que chegou agora no final, né? A Raquel, Chaves do Céu, Nando Garcia, toda essa turma, Lucas Kelme, a Veceranto, a Kátia Rala, a Piscimarta, a Laiane, né? Que entraram, a Franciele Ritchell, do Léo, toda essa turminha que entrou. No final, se quiser assistir, assista novamente o vídeo que vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Desde já dá um joinha, compartilha esse link. No link de descrição tem todas as informações, caso você queira colaborar nesse ministério e também como conhecer o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, tem todas as nossas redes sociais disponíveis para você. E se você sentir no coração, seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Nós estamos numa série sobre bênção e maldição, estudando causas de maldição. São 14 causas de maldição. E já estamos na 8ª. Hoje vimos a 7ª, que são palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. E a 8ª, o perigo do jugo desigual. Tá bom? Então, aprenda aqui conosco. Todas as manhãs estamos ensinando princípios espirituais tremendos sobre cura interior e vida espiritual. São princípios imutáveis. Quer você creia ou não, eles estão ali no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, e vão acontecer, pode ter certeza. Quero mandar um abraço para o Marcos Harano,
meu amigo querido, lá de Jerimoabo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você, querido. Nesse sábado nós temos o pastor Raulzão, lá de Campo Mourão, vai estar conosco às 19 horas. Vem estar conosco, sábado, 19 horas, pastor Raulzão, lá na igreja Casa na Rocha. No domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas nós temos 2 cultos abençoados para a tua vida. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Quarta-feira, 20 horas, sábado às 19 horas e no domingo, 9 horas e 19 horas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Giovanni, nosso site é casanarrocha.com. Ali tem artigos, vídeos, áudios, muito material disponível para abençoar você, tua casa, tua família. Nós estamos jogando a nossa biblioteca de vídeos agora em áudio. Você pode nos escutar através do Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Você pode ouvir as nossas ministrações. É só colocar canal da Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha, ou então PR Giovanni Espaço Júnior, PR Giovanni Espaço Júnior. Coloca na lupinha ali para procurar, você vai encontrar o nosso canal com dezenas, centenas de áudios ali para abençoar a tua vida e o teu coração, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Dá um joinha, clica aqui no sininho, né? Siga o nosso canal no YouTube e que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família.